Fala, turma! Boa tarde a todos. Estamos aqui pela FIEP Brasil. Hoje vamos conversar com o tema sobre educação física essencial à saúde. Quais os desafios profissionais daqui em diante? Então vamos ter aí muitas atividades, né? Desculpa aqui pelo atraso. Tivemos um problema aqui de conexão, mas já estamos aqui a todo vapor. E hoje o nosso convidado, professor Renato Farjala, que vai estar aqui com a gente conversando e trocando ideias sobre a essencialidade da educação física. Sejam todos aí bem-vindos ao FIEP Brasil, sempre trazendo novidades, trazendo assuntos de momento para vocês. Então fiquem aí colados com a gente, tem muita informação boa, tem muita atividade. Quero aproveitar, né, em todas as lives eu tenho solicitado isso, pedindo às pessoas para que não deixem de ajudar, para quem pode, é claro, durante a pandemia, né, poder contribuir com a doação de sangue, né? Os bancos de sangue estão aí muito afetados, então procurem aí contribuir na sua cidade. Temos pessoas aqui do Brasil todo, né? Então procure fazer sua contribuição também ao banco de sangue. E aqueles que não acertaram ainda a sua carteira de vacinação, aproveita e também acerte a sua carteira de vacinação. Em tempos de pandemia, não podemos ficar com a nossa vacinação fora de estar atualizada. E hoje, né, para vocês que estão chegando aí aqui pela FIEP Brasil, prazer, eu sou o professor André Fernandes. O meu convidado que já está chegando aí é o professor Renato Farjala. Nós vamos estar conversando com vocês num tema que vai ser polêmico hoje para a gente discutir, né? Ou seja, que é a educação física essencial à saúde. Quais os desafios profissionais daqui em diante? Então vamos levantar aí uma série de situações e eu vou convidar essa figura, que é o professor Renato Farjala, para a gente ir trocando essa ideia. Então, a todos que estão chegando aí, sejam todos muito bem-vindos, né? Um prazer estar aqui com vocês, né, em mais uma live pela FIEP Brasil, né? Professor Renato Farjala. Grande André Fernandes. Tudo Seja bem? muito bem-vindo à live aqui da FIEP Brasil. Temos aí pessoas do Brasil inteiro, aliás, de fora do Brasil aqui nos acompanhando, né? FIEP, para quem não conhece, é a Federação Internacional de Educação Física, presidida pelo professor e doutor Almir Krum, nosso presidente mundial da FIEP, a qual eu já agradeço o espaço aqui na FIEP, né? E a toda a equipe de comunicação, Marisa, Karine, obrigado aí sempre auxiliando. Tivemos uns probleminhas técnicos aqui hoje para começar, mas estamos aqui a todo vapor, não vamos ficar de fora, e o professor Renato está aí já a todo vapor aqui com a gente. Professor Renato, eu vou pedir para você se apresentar para todos que estão chegando aí, que não te conhecem. Eu vou fazer o início da apresentação dele. O professor Renato é amigo meu desde a infância, colega, né? Muito tempo, né, Renato? Colega de trabalhos pela educação física, né? Sempre defendendo os profissionais de educação física. O professor Renato tem um trabalho muito grande na parte social e foi meu colega também na área acadêmica. Mas continua a apresentação aí, professor. Muito bem, André Fernandes. Prazer em vê-lo. Eram os problemas técnicos, né, que estavam aí acontecendo. Estava um pouco lento, né? Tá tudo alta demanda, né, André? Deve ser isso. Alta demanda. Altíssima demanda, todo mundo conectado na telinha. Bom, eu sou o Renato Farjala, tenho 50 anos de idade, quer dizer, não sou mais criança, faz um tempo. Tá garoto, eu tô com 53, você tá garoto. Isso, é. Vou fazer 51 agora, falta pouco tempo. Mas, enfim, formado pela Federal Rural do Rio de Janeiro, pós-graduações pós-graduação e estrito sensu, mestrado, né, na Universidade Gama Filho, uma das grandes potências do nosso tempo de estudos, né? Que, aliás, me faz lembrar o professor Tubino, que é um dos nossos, né, gurus aqui da FIEP, né? Ou seja, a pessoa que desenvolveu a FIEP para todo o Brasil, né? Já saudosamente aqui, com todo respeito ao professor Tubino. Muito bem. Então, tive a possibilidade, né? Imagina, aos 23 anos, ser co-orientado pelo Tubino e orientado pelo Lamartine Pereira da Costa. Não dá para sair igual, né?
Não dá para continuar sendo a mesma pessoa depois de dois caras desse. Com o peso que eles tinham na época, da própria FIEP, de toda essa história. Eu lembro que ia às FIEPs e dormia naquelas escolas com saco de dormir, né? Fazia aqueles programas de estudante, 30 horas de ônibus, aquelas coisas bacanas, mas voltava cheio de gás. Pois bem... O professor Rinaldo, nosso colega lá de doutorado, sim, tá aqui falando que os dois estão mentindo a idade para menos. Eu tenho cara de um mais velho, Rinaldo, mas 53 aninhos só. Eu estou com 51. Grande Rinaldo, meu companheiro de alojamento lá na UTAD, grande figura, né? Grande figura. Nosso presidente está aqui na live também, professor Almir Grum, doutor Almir Grum. Nosso presidente, muito obrigado aí pela sua presença, presidente, seja muito bem-vindo. E a todos, né? Todos os colegas aí de várias partes do mundo estão aqui presentes com a gente. Mas pode continuar aí. Sim, grande abraço. Então, eu tive essa possibilidade, né, mestrado, inovação institucional, educação física, esporte e lazer, que aos 25 anos, quando eu terminei, 25, 26 anos, eu só entendi depois, né, porque esses caras estavam à frente do nosso tempo ainda de estudante, a gente sempre correndo, entendendo e sendo provocado por eles, e depois experiências nas mais diversas áreas, serviço social da indústria, no SESI Lazer, dono de academias, trabalho em universidade, né, como nós trabalhamos na Estácio por 17 anos, doutorado em Trás-os-Montes, Alto Douro, a terra portuguesa, né? Nossos amigos portugueses, lá sob a orientação do Tubino, que faleceu. Eu fui, acho que talvez, provavelmente, o último orientando do Tubino. Eu lembro que o meu batizado, meu batizado de projeto de tese foi no FIEP 2007, que ele fez um trote com a gente, inesquecível, ele, o filho e a Vera, rindo e tudo, caçoando de todo mundo, e eu, caramba, o Tubino com essa liberdade, falando assim, que bacana, e aí passei a frequentar o gabinete do professor Tubino, que era na Castelo Branco, na época já, havia saído da Gama e estava na Castelo, e até hoje eu guardo uma coisa e sempre falo, né, converso com quem foi orientando do Tubino. Ele faleceu, estava iniciando a tese, ele me deu as diretrizes, mas eu me lembro que eu ia lá até a Castelo Branco, Universidade de Castelo Branco do Recreio, chegava lá, vidrava os olhos no cara, ele começava a falar e eu começava a anotar. Ele, não, eu vou dar o papel para você com as anotações. Eu guardei os papéis, pena não pegar hoje, verdadeiros garranchos de médico, aquelas... Né, se eu não tivesse concentrado no que ele tivesse falado, eu não ia lembrar nunca do papel que eu lia. Então eu falo isso com os orientantes, todos falam a mesma coisa. Ele escrevia, chacoalhava um papel, te entregava, está aqui a anotação do que falamos hoje. Mas quem passa na frente desse ícone, nunca mais se torna a mesma pessoa. Se é como nós, né, vou botar você nesse balaio, aficionados pelo que fazemos. Né? Nosso barato é educação física, nós resolvemos vestir essa camisa da vida, né? Então, é verdade. A família reclama, todo mundo fala, mas a gente continua na educação física. A gente continua, é verdade. Aliás, eu vou aproveitar aqui, para quem quer, que se você conhece alguém que gosta desse assunto, sobre a essencialidade da educação física, eu vou pedir para você, tem um aviãozinho ali embaixo, aquela gaivotinha ali, clica nela, vai abrir a sua lista de contato, chama a turma toda para vir aqui assistir, que o papo vai ser bom. Vamos trazer aqui uma série de situações inéditas para vocês, algumas reflexões. Então, ou seja, clica ali, chama a turma para vir para cá. E se você tiver dúvida, tem ali uma caixinha com uma interrogação. Você pode colocar sua dúvida ali, e se não abrir essa caixinha para você, não tem problema. Né? Você faz a sua pergunta aqui, que é no finalzinho, a gente vai estar respondendo as perguntas. Então, fica aí, acompanha, que tem muita coisa legal aí para vocês, né? Além de uma série de novidades que vamos estar trazendo sobre a essencialidade do profissional de educação física. Isso aí vai ser fundamental. Mas, Renato, você estava falando do professor Tubino. Sim, professor Tubino, ele sempre, uma maestria, né? Ele de uma forma, às vezes, ele contando uma piada, ele te ensinava, né? Ele, quando às vezes, no momento de descontração, ele fazia, às vezes, uma piada com alguma situação qualquer, e daquela piada ele trazia um ensinamento. Então, é muito bom, né, a gente lembrar, eu tive vários momentos com o professor Tubino junto com você,
né? É uma pessoa que realmente, além da curva, né? Uma pessoa com todo esse conhecimento, com todo o poder que ele tinha no mundo, uma simplicidade, um carinho muito grande, né? Então, eu já vou até aproveitar e dedicar essa live aqui ao professor Tubino, uma homenagem a ele. Uma homenagem posta. Que até porque se hoje nós somos essenciais, ou estamos buscando essa sinceridade, é porque ele lá atrás já estava preocupado com isso, talvez o termo não era esse usado na época, mas essa era a preocupação de mostrar o verdadeiro valor de um profissional de educação física, uma coisa que ele sempre defendeu com muito carinho e com muito afeto, né? Então, essa live de hoje fica dedicada ao nosso querido mestre, professor Manuel Gomes Tubino. Né? E a geração nova aí que não conhece, digita aí no Google Manuel Gomes Tubino e vocês vão ver que potência era esse homem. Renato, vamos começar então a nosso papo. O pessoal já deu tempo do pessoal marcar, né? Sim. A turma toda. O professor André Ness está aqui com a gente também, né? Clerita, uma turma grande da FIEP está aqui nos assistindo, né? Agradecer a presença de todos vocês, né? Professor Almir Grum, este mês... é bem lembrado aqui, claro. Aniversário, né? Da FIEP. Aniversário da FIEP, 71 anos da FIEP. Eu ia até falar isso mais no final, professor Almir. Mas já que o senhor já está me lembrando aqui agora, né? Então, para a live de hoje, além da homenagem ao professor Tubino, comemorativa aos 71 anos da FIEP. E é um prazer eu estar aqui com o meu amigo, professor Renato Farjala, poder estar participando de todo esse processo. Né? Obrigado, professor Almir, por possibilitar isso aqui a gente. Renato, vou começar aqui te provocando, e eu sei que você gosta dessas provocações. Herança deles. Nós, né? É verdade, né? O próprio presidente da República, né? Ele já disse, né? Que, aliás, para quem não sabe, o presidente da República, e eu aqui não estou fazendo nenhum apelo a qualquer partido A, partido B, C ou D, mas o nosso presidente da República, essa é a realidade, ele é um profissional de educação física. Disse, inclusive, que a nossa profissão ela é essencial, colocou ela ali como essencial. Aqui na nossa cidade, né, de Petrópolis, eu e o Renato somos da cidade de Petrópolis, foi baixada uma lei municipal que coloca a profissão de educação física como essencial. Talvez tenhamos sido o primeiro município de Petrópolis que tenha feito isso, através até de um projeto do professor Leandro, que é atual vereador Leandro, junto com o vereador Ingo, também profissional de educação física, e atual presidente da Câmara. E conseguimos essa lei, né, que diz a profissão como essencial. Mas, muito mais que a lei, muito mais que a questão da legalidade, a nossa profissão foi considerada uma profissão da área da saúde, né? Mas, de fato, né, Renato, uma coisa é ter o escrito, a legalidade, e outra coisa é sermos de fato. Partindo desse pensamento, eu queria te ouvir qual é a relação que nós temos nessa questão da essencialidade, qual é o olhar que você vê para os colegas nossos profissionais de educação física, né, para dizer assim, somos essenciais como profissão ou não somos no olhar da nossa própria profissão? Com vocês, Renato Farjala. Muito obrigado. Tanta, né, formalidade, nós somos tão antigos já de amizade e influenciamos muitas pessoas. E fomos influenciados por esses que nós homenageamos agora. E os que não sabem e chegaram depois de nós, eles foram as pessoas que desbravaram. E se hoje estamos aqui com todos esses questionamentos, devemos esse cortar da mata, né, esse desbravamento a esses caras. Manuel Tubino, Lamartine Pereira da Costa, Alfredo Gomes Faria Júnior, entre outros aí que são a lista da educação física, né, os nossos gurus, os que fizeram livros e nós só lemos ou podemos conhecer através do próprio FIEP, já assisti a palestras de todos eles há décadas. Né? Pois bem, acho que todo profissional de educação física deveria pensar nessa questão da essencialidade profissional através das suas próprias atitudes. Primeiro porque professores, né, os profissionais de educação física, são cuidadores, são pessoas que cuidam do coletivo, do individual, né, cuidam de um pensamento, de uma mudança que hoje se discute tanto o comportamento sedentário, né, e os comportamentos saudáveis, e nós somos os agentes dessa fala, né, não nos vestimos de branco, mas somos pessoas dinâmicas
que intervém diretamente, ou seja, nosso dever é intervir na sociedade. Se eu olho uma pessoa, eu logo falo para ela, tento seduzi-la a uma mudança. Então, nós somos cuidadores. Nós recebemos aquele menino e transformamos num garoto cheio de autoestima, a menina, o idoso, o adulto, a preparamos para o trabalho, assim como nos 2.500 anos que tem a nossa história. Porque lá na Grécia Antiga o professor também era esse, né? O paidócio, o cara que andava com a varetinha e falava e mudava, e exercício para a saúde, né? E medicina cuidava da doença. Nós somos da saúde, do sol, da vida, do dia, da água, né? Da mudança. Né? Pensamos a cidade. Então, quando nós pensamos isso, a gente pode pensar, não, isso é muito filosófico, mas quando você não entende o seu passado, não sabe de onde veio, não sabe quem foram seus avós, ou quem foi seu pai, sua mãe, aonde você foi criado, que cidade você mora, você perde um pouco a noção de futuro. Você não sente, né, que, por exemplo, a educação física, nesses séculos e séculos de cuidado com as pessoas, passou por várias histórias e tendências da educação física que mostraram, né, foram delineando o nosso percentual, nosso perfil, o quanto, né, nós somos cuidadores e ligados a essa questão do preparo, seja ele através da tendência militarista, dessa coisa histórica do higienismo, da questão esportivista, a questão da saúde, da discussão da saúde, ela tomou uma base até pela própria evolução da nossa humanidade, da tecnologia. Né? A tecnologia sedentarizou ainda mais o homem. Né? Não só a questão da gente ficar trabalhando em funções sedentárias e ser bem sucedido porque tinha um carro, um escritório, não trabalhava com o corpo. O professor de educação física começou a cuidar das pessoas, né? Seja para a questão do preparo físico, mas uma questão de estilo de vida e qualidade de vida. Então, profissionais de educação física são pessoas que têm essa riqueza, entendem do que é qualidade de vida. Às vezes, na imagem social de uma pessoa bem-sucedida, está tudo menos o exercício, menos o corpo preparado. Pode ser o corpo magro, a dieta obrigatória, a supressão de nutrientes, que também é um equívoco, mas não está a pessoa que tem um estilo de vida e que se dá a oportunidade de fazer movimento, né, de fazer exercício de uma forma permanente. Ela procura uma reabilitação, digamos, psicossomática, mas ela não leva um estilo de vida ativo, porque chegar de bicicleta no trabalho ainda é coisa para gente um pouco estranha. Né, André Fernandes? Andar de bicicleta é uma coisa... Né, o bacana é ter o super carro, né, é ter o super escritório. Ainda isso está caindo, isso vai cair com o tempo, né, vai se conciliar isso. Né? Durante a pandemia, já que você citou a questão até da bicicleta, sim, o aumento de usuários de bicicleta e venda de equipamentos de bicicletas, né, passou de 1000%. Eu cheguei a ficar assustado. Não bicicletas sofisticadas, mas bicicletas normais, algumas até boas, que muitas pessoas começaram a voltar a utilizar a bicicleta como meio de transporte. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante você pensar como essas questões de reflexão, ou seja, então eu já vou dizer logo para os ex-alunos que já apareceram por aí, os amigos, o professor ele é um intelectual, ele pensa, ele reflete sobre a sua capacidade de intervir naquele, né, a sua prática, ele pensa. O professor que não pensa se cansa, né, reproduz movimento e não pensa em estruturar coisas desafiadoras e programas. O professor estuda, né? O profissional de educação física estuda. Mesmo que na nossa época dissesse, você não gosta de estudar, vai fazer educação física. Mentira, gente, mentira. Quem faz educação física e quer ser bom tem que estudar como em qualquer profissão. E muito, não é pouco não. É verdade, muito, Renato. Né? E Renato, pouco não. Dentro desse teu pensamento, aliás, até dar um abraço aqui para a professora Rosinha, professor José Fernandes, né? Sim, Zé meu Fernandes, primando. Meu tio. É um tio que eu tenho distante aí. Né? A todos aqui nos assistindo, aliás, a todos que estão aqui presentes, né? Muito obrigado pela participação, sejam bem-vindos à FIEP Brasil, né? Em mais uma live aqui de conhecimento para vocês. Eu sou o professor André Fernandes, para quem está chegando aí agora, delegado adjunto da FIEP do Rio de Janeiro. Aqui comigo está o professor Renato Farjala, além de amigo, doutor Renato Farjala, né? Uma figura, né? que transcende essa questão de conhecimento nessa área de questões sociais, da área da filosófica da nossa profissão, né? E o papo de hoje, que a gente está falando, é educação física essencial, a saúde.
quais os desafios profissionais daqui em diante. E aí, Renato, pegando toda essa fala, eu vou tentar fazer aqui um histórico, eu sei que você gosta desse assunto. Gente, o Renato, se apertar o play, é 5 horas de conhecimento. O cara é um poço de conhecimento nessa área. Não chega tanto, não chega tanto. Não, você é muito bom e você sabe que eu te admiro muito nisso. Mas olha, eu vou fazer uma reflexão aqui com vocês, você que está aí nos assistindo. Eu vou pegar, por exemplo, as academias, né? Olha que interessante. Sim. Durante anos, né, se você pegar toda a historicidade das academias, a estética sempre esteve ali presente. Ótimo. E pelo incrível que pareça, a gente sempre destacou ao longo dos anos, apesar de aparecer, por exemplo, lá atrás, Cooper falando sobre a importância do treinamento aeróbico, entre outros personagens que eu poderia citar, que começaram a implantar sistemas dentro da academia. A gente vê muitos profissionais de educação física, pesquisadores de coisas extremamente importantes para a área do treinamento, porém, no dia a dia das academias, o que a gente vê nesse cenário? Na venda das academias, a gente vê o quê? Estética. A venda é estética, né? Isso. Corpo sarado, corpo treinado, corpo malhado, na própria propaganda da maior parte das academias. Não vou colocar todas num pacote, mas vou falar da maior parte. Os próprios professores que ali trabalham, na sua grande maioria, né, a venda deles é a estética. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que começa a treinar, eu vejo muitos profissionais se colocarem assim, pô, vamos levantar esse peitoral, vamos definir essa barriguinha, vamos secar esse corpo. Tudo bem, pode ser até isso também, mas eu não vejo ninguém falar assim, né, Renato? Vamos fazer um treinamento cardiorrespiratório para fortalecer a musculatura cardíaca, vamos diminuir a quantidade de gordura corporal para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor e você ter menos chances de ter patologias e doenças aqui para frente. Eu não vejo uma associação da parte de venda do próprio exercício ligado à saúde dos próprios colegas nossos profissionais. E aí fica na questão da estética, como fosse algo ali para se divertir. E aí olha o efeito que isso ocorreu com essa pandemia. Primeira coisa, que olha só, fecharam as academias e similares, porque nos colocaram no pacote de quê? Estética e lazer. Não é verdade? Eu estou mentindo isso? Pulei muito em função dessa compreensão. E fica, sabe aquela coisa que você olha no Instagram, no Facebook, você olha e fala, caramba, ainda com esses anos todos, nós temos 3 décadas de profissão aí brincando, né, André? É verdade. A história, o que a gente já viu, nós, evidente, todos têm culpa nessa questão do apelo estético, até por uma questão de sobrevivência profissional. Mas o que é interessante é você perceber que bastou esse momento pontual de questionamento, vamos dizer, global, para que as pessoas pensassem sobre a essencialidade do movimento, do exercício, mas não a essencialidade de uma questão estética, de uma questão de meu corpo, aquela frase que é agora no verão, né? Agosto, setembro, bumbum na nuca, meu Deus do céu, é legal o marketing, mas você pensa assim, que profissão superficial, à medida que a gente estuda tanto para pensar, e por isso que eu me interessei por essa questão das manifestações de lazer. Né? Porque você treina tanto, você treina seu aluno, daqui a pouco ele está numa festa tomando cerveja e você diria, não, ele deveria estar se recuperando, nutricionalmente equilibrado, porque amanhã nós teríamos um programa. E não é isso, né? Porque aí você perde o cara para o lazer, que tem uma autonomia de escolhas. Mas a questão básica, me parece que o baixo conhecimento das pessoas em função do que seria essa essencialidade da educação física, da importância da educação física. Costumo dizer até para os alunos aí que eu tenho orientado e outros alunos, eu sempre disse, o profissional de educação física, quando ele passar a aprofundar o discurso científico dele, não vai falar só no bração, no peitoral e no bumbum, ele vai deixar de assustar quem realmente tem que entrar dentro das academias, que são as populações acometidas pelas doenças crônicas não transmissíveis. Né? As populações que precisam, que ficam semanas dentro de uma academia e vão embora porque olham lá na frente, ao seu lado estará a menina mais bonita, mais habilidosa, e o último aluno estará de costas para a parede, talvez não tenha espaço sequer para se mover, ninguém vai chegar perto e pegar a mão dele e falar, olha, faz assim, faz menos, faz mais. Daí talvez a valorização do personal training, da pessoa mais consciente,
dessa questão ligada ao envelhecimento, o idoso, talvez, dessa geração de hoje com 70 anos, não participou, né, desse fenômeno da academia em vão. Ele vivenciou essa questão estética, mas essa questão da saúde ainda é muito nova para as pessoas que estão idosas, aí tem menos de 20 anos. Então, quem está ficando velho agora está entendendo que aquela academia que fez na década de 80, de 70, né, 90, talvez tivesse que ter uma outra conotação que não só a estética, a corrida eterna por um corpo quase que inalcançável em função das individualidades, né? Um corpo saudável nem sempre é um corpo tão belo, né? Um corpo às vezes com recursos ergogênicos, ganha uma outra beleza estética. Isso faz parte da nossa história. Nós temos que entender isso, né? Entender como funciona essa questão do professor que tem um conhecimento, que pode ajudar as pessoas, oferecendo dados e trocando no que é fundamental. As equipes hoje, para um profissional de educação física, isso é um prato cheio de crescimento. As equipes hoje são multidisciplinares. O profissional de educação física tem que falar com o médico, com o nutricionista, tem que falar com outras pessoas e mostrar um núcleo de saberes muito interessante. E talvez isso traga as pessoas, em função dessa questão da pandemia, a uma prática. Porque quem faz exercício se sente melhor, né? Quem faz exercício se sente, tem menos chance das doenças modernas daqui para cima, mental, a depressão, né? Engorda, se sente mais feliz, menos gordo, consegue perder peso. Né? Exatamente. O exercício não é uma tortura, o exercício tem que estar... Por isso a história de encontrar o que se gosta de fazer com uma boa orientação, que seria a nossa. Então o professor é intelectual. Bernatelli, né? Colocou aqui, ó, já ouvi de um professor de academia a seguinte frase: tem dois públicos, os que precisam e os que não adianta. Ou seja, o cara está rasgando o diploma, né? Tipo, você está desistindo de um grupo. Só, Renato, uma grande rede de academias aqui no Brasil, né, que é uma rede, não de low cost, uma rede, eu posso até falar, acho que não tem problema nenhum, né? A Bodytech, eles fizeram um estudo que eu achei muito interessante. Eu não estou com os dados percentuais de tudo de cabeça, mas eu vou ajudar aqui a vocês, só para vocês terem uma ideia, em termos de tamanho. Eu vou transformar em fruta para todo mundo visualizar. Né? Do tamanho de uma melancia, é a quantidade de pessoas que não fazem exercício, não procuram exercício, sabem que é importante, porque a mídia já fala isso o tempo todo, mas eles não procuram, não gostam, não se sentem à vontade nos locais que nós colocamos aí, academias e similares, para eles fazerem exercício. Então são pessoas extremamente sedentárias e não fazem nada para mudar isso. Isso é uma melancia. Um melão é o número de pessoas, a quantidade de pessoas que até tentam fazer exercício. São sedentários, eles se matriculam em academias ou similares, mas não ficam. E muitas vezes não ficam por causa desses contextos que o professor Rinaldo colocou aí, entre outros. Ou seja, talvez o professor dá mais atenção à bonitinha, ou aquele cara que gosta de treinar mais. Ou seja, se eu não gosto de treinar, eu não sou obrigado a gostar. Então, eu não gosto, é um ambiente que não me faz bem, mas eu sei que é importante. Aí eu vou lá e me matriculo. Chego lá, ninguém me dá atenção, ninguém cria alguma coisa que me traga prazer ou me dê sentido para poder fazer aquele exercício. Aí essa turma do melão continua sedentário. É aquele cara que entra para a academia, fica ali 2, 3 meses e vai embora. Agora, olha lá, continuando a história, Renato. Uma maçã é a quantidade de pessoas que faz exercício regularmente. Só que tem um detalhe, não nos procura. Não procura o profissional de educação física. Esse pessoal que está correndo na praia, nos parques, na rua, fazendo exercício por aí, sem a busca. Ou até, olha só o que eu vou dizer para vocês, quem está aí nos ouvindo. Esse cara, às vezes, está dentro da academia, mas ele nem procura o professor. Aquele cara que treina sozinho. E eu já ouvi o professor falar assim, não, deixa ele lá que ele gosta de treinar sozinho. Você não vai lá nem se interessar para saber por que ele quer treinar sozinho ou buscar um caminho. Então esse cara treina sem orientação, na verdade. Ele pode estar até num meio que tem orientação, mas não busca orientação. Muitas vezes usando aplicativo, entre outras coisas. E uma uva, que aí dá esse percentual que a gente vê ali, os regulares que praticam atividade física, são as pessoas que realmente buscam a nossa orientação. Então, olha que absurdo, Renato. Muitos professores ainda estão brigando pela uva. Enquanto tem a maçã, o melão
e a melancia de pessoas que ainda não estão fazendo exercício. E a pandemia, você falou muito bem isso, Renato, abriu aí uma janela para as pessoas falarem assim, opa, eu tenho que fazer exercício. Né? O não fazer exercício, eu posso morrer. Abriu essa janela no grupo da melancia, abriu essa janela no grupo do melão, e aí, se os profissionais de educação física forem habilidosos, eles vão conseguir vender realmente o que é a essencialidade da nossa profissão, que é cuidar da saúde. Aí eu queria te ouvir, Renato, porque eu gosto, você sabe que eu sou teu fã, gosto muito de te ouvir falar sobre essas questões. Olha, é fundamental. O percentual de pessoas que praticam atividade orientada e sistematicamente é muito pequeno. Entre 0,5% e 1% da população talvez mantenham isso. E, às vezes, justificar isso para um gestor público, que as academias devem ficar abertas, ele fala, mas olha, vai dar 5 mil, 7 mil pessoas numa cidade pequena, como Petrópolis, por exemplo, é muito pouco, mas é um impacto tremendo na saúde coletiva. O que tem ocorrido, isso mostra 2 ou 3 pontos muito interessantes. A primeira coisa, a educação física erra sistematicamente quando apela só para a questão estética. A educação física, e eu já vi vários membros aí importantes da nossa profissão falando sobre a própria crise de conteúdo, do que é ensinado em educação física na escola. É jogo de esportista, é desportivo, é questão competitiva, não é saúde. Não é só o jogo como uma estratégia. Ensinar as pessoas a gostar do exercício vem dos pais, vem de uma atitude saudável, de municípios saudáveis, que tem calçada, que tem parque, e botar professores, as pessoas, para falar, mostrar, promover, desenvolver desde pequenos. Porque aí o impacto na saúde seria diferente, na saúde coletiva. Individual à primeira vista, não é? As pessoas ficariam menos doentes se elas soubessem. E quantas vezes nós nos escutamos, eu não gosto de ir à academia porque eu não gosto de ter que trocar de roupa, ter várias roupas para desfilar, eu acho gente metida, eu não tenho dinheiro para ter um tênis, eu não tenho paciência para aquilo e para aquilo outro. E a gente vai criando programas e os profissionais vão fazendo do jeito que dá. A questão é um movimento maior para entender que hoje, com esses artifícios da tecnologia, o celular pega as pessoas em casa e elas começam a fazer exercício com quem não deve, com quem está atraente, com quem é marketicamente interessante, ou às vezes ignora o cara científico que quer dar um tom melhor. Então nós temos que aprender um pouco lá e usar o nosso conhecimento para superar essas pessoas, porque o professor é um cientista. O professor que não pensa, como eu disse há pouco tempo atrás, o corpo dele sofre, ele paga. O professor é um cara que estuda todo dia, ou quase todo dia, sempre que possível. Né? Eu não consigo mais não me ver estudando. É natural para mim ler, pensar e escrever e assistir e ler de novo. É normal. Então eu fico pensando sobre o movimento e por isso eu saí um pouco da área, ao longo da minha história de vida profissional, eu saí um pouco da área das academias e fui para o lazer exatamente porque eu percebi que a linguagem da ação, ou seja, a diversidade de possibilidades, atinge, né, nos mostra gente que não gosta só da academia e gosta de, por exemplo, andar de bike na trilha, como a gente faz aqui em Petrópolis, você mais do que eu, confesso, tranquilamente. Né? Gosta de nadar no rio, no mar, gosta de jogar na praia. A questão é como ensinarmos às pessoas as orientações necessárias e como aproximarmos as pessoas de profissionais que deem dicas que não são as dos blogueiros, né, que deem educação, por isso educação física, né? Como as pessoas podem trabalhar isso, ou seja, é uma mudança de comportamento. Eu creio que a pandemia tenha nos aproximado, não em definitivo, de uma questão de, com professores de educação física, eu tenho exercícios e corrijo e resolvo a dor, me sinto melhor, me sinto produtivo, fico de bom astral, e esse negócio de exercício que parecia difícil, eu cheguei a dar bronca no Instagram para os nossos ex-alunos. Olha, expliquem o que vocês estão fazendo. Não saia logo fazendo burpee, não sei o que, aquele monte de exercícios de inglês. Expliquem, eduquem os caras. Façam simples. Quem, né?
Para quem vocês estão falando? A distância é a cadeira da copa, da mesa da sala, é a almofada, é a garrafa de 1 litro que ele tem em casa, é a correção postural, a autoconsciência. Então, o professor ele tem que usar essa ação tecnológica a favor dele. Né? Esse momento é tecnológico. E as pessoas até vão dizer, não, mas essa virada tecnológica... Olha, o primeiro registro que se tem formalmente da tecnologia ao lado do esporte, da educação física, é nos Jogos Olímpicos Modernos, né? que se filmou as corridas. E outros registros vieram. Então, vou dizer assim, uma coisa assim há pouco tempo atrás, em 1930... Oswaldo de Assis, aquele cara que tem a estátua dele na Praça da Tijuca, na Praça Sans Pena, dava ginástica pelo rádio, com posturas, cartilhas que vinham nos jornais. Depois tem Ala Sherman, Helenita Saerp, Solange Frazão, todo mundo pela televisão. Ou seja, as pessoas agora talvez reconheçam que essa ferramenta que nós estamos usando aqui, que ao mesmo tempo que ela imobiliza, ela também é capaz de promover. Então, o profissional de educação física tem que pensar a quem ele quer atingir. Quando eu descobri essa história do lazer, que eu estava brincando, né? Que eu prescrevi, tinha feito uma pós-graduação com estélio, de prescrição de treinamento, e estava sabendo tudo, só que os meus alunos comiam, bebiam e faziam noitada. Aí eu dizia, olha, o negócio é muito sério, eles não estão entendendo nada do que eu estou falando. Então tem que mudar o estilo de vida das pessoas, ensinar. Então, sair dando palestras. Eu lembro bem, em 90, 91, eu dei algo em torno de 215 palestras, só sobre qualidade de vida, sobre andar, sobre se alongar, sobre como resolver dores posturais com exercícios simples, né? Aquela questão da lombar é sempre uma dor lombar. Quem não tem uma dor lombar, né, e trabalha em escritório, né? A carregar bolsa, o calçado, o medo de fazer o exercício pelo vigor que viam nas aulas, né? Aula de ginástica, no tempo que nós dávamos aula de ginástica. Você ficou mais anos do que eu. Eu parei com 32, né, 33, 32 anos, tá? Mas faz um tempinho já. Assim, mostrar às pessoas que nós temos um potencial muito maior. Se você caminhar, é melhor do que ficar parado. O comportamento sedentário hoje tem mostrado isso. Os escritórios eliminam as mesas para que as pessoas fiquem de pé, né? Para que as pessoas não usem o elevador só para nos números pares. Tem prédios que estão fazendo isso, né? A pessoa tem que subir um lance de escadas ou descer um lance de escadas, andar no quarteirão. Empresas ligadas ao lazer, Google, né, do Steve Jobs, né, a Apple, todas com centros de lazer integrados, com exercício, ou seja, estilos de vida saudáveis, promovem a saúde e abarcam um outro percentual da população que vai além desses que a gente pega em academia, que se assustam, né? Com as pessoas, às vezes eu fico olhando, a gente não vê a academia fazer propaganda com alunos obesos, idosos, com bengala. Você vê a academia botar uma menina com corpo espetacular, um cara com corpo trabalhadíssimo, cheio de questionamentos, mas isso assusta as pessoas e afasta, talvez, esse entendimento de que a essencialidade está naquilo que chega perto do que o Ministério da Saúde falou, né, dos Códigos Brasileiros de Ocupações, atenção primária, atenção secundária. Vamos ajudar as pessoas que chegam hipertensas e que tiveram péssimas aulas de educação física, né, ou ruins estruturas de educação física, e isso compromete muito o desenvolvimento das populações. Boas aulas de educação física. Nós da educação física ainda não nos resolvemos com a educação física escolar. É a crise de paradigmas, né, do que a gente tem que falar na educação física escolar. Eu sou um defensor, mesmo não sendo o maior professor de educação física. Nunca trabalhei muitos anos em escola, mas eu entendo que a escola é essencial. Sem a escola não há formação de hábitos. Já que pai e mãe às vezes não se movimentam, a escola teria essa função de ensinar saúde, né? Então, temos um baita desafio aí, não é, vice-presidente do CREF? Temos um baita desafio. Transformar isso, né? Uma montanha a subir, né? Porque isso tudo traz à sociedade um comportamento sedentário. Então, mostrar isso através de programas públicos, mostrar isso com iniciativas que viabilizem a vida saudável. Nos anos 70, você deve lembrar, a gente era meninão, o EPT, né? O governo militar fez o esporte para todos, o Mexa-se, né? A gente era convidado a fazer
vivenciar movimentos, brincadeiras, ruas de lazer. Eu sou um defensor de ruas de lazer, de ciclovias, e me torno chato por causa disso, porque as pessoas querem um automóvel, né? Querem parar na porta, né? Nós que moramos em Petrópolis, eu sou um carioca, as pessoas do Rio vêm, puxa, mas as pessoas aqui em Petrópolis, meus parentes, as pessoas dizem, olha, as pessoas aqui em Petrópolis têm preguiça de andar 15 quilômetros de carro porque é longe. No Rio, se você não andar, você não vai trabalhar, você não vai ao cinema, você não vive. As distâncias da Barra da Tijuca são maiores, as pessoas vão de carro. Umas cidades pequenas têm facilidades para romper os comportamentos sedentários. As cidades grandes precisam de estrutura e de um raio de acesso mais acessível a todas as comunidades. Né? Eu não vivo sem pensar em educação física. Eu penso, toda vez que eu olho uma cidade, uma comunidade, eu falo, aí cabia uma quadra. Aí cabia a quadra com atividade de manhã, esporte não sei que horas, atividade à noite, misturado com educação, né? Porque a educação física ela é muito flexível, ela é multifacetada. Né? A gente tem amigos que trabalham nas áreas mais diversas, né? Desde de dança a ginástica, de lutas, a treinamentos de atletas, a ecologia, a turismo. A gente tem gente que trabalha com muitas áreas distintas, ou com todas elas, mas mostra como a gente pode mostrar que a educação física é essencial à construção de uma saúde saudável, um comportamento saudável, né? Quebra desse comportamento sedentário do escritório, do carrão, da poltrona, né? Do seu super sofá em casa com o super controle, né? O carro luxuoso. O que você está botando, né, Renato, é o destacar o prazer das pessoas, porque todos gostam de sentir prazer, todos gostam de ser felizes, todos gostam de lazer, né? Que são coisas que fazem bem. E você defende muito bem essa questão do lazer. Como, aí talvez a gente não conseguiu ainda achar, como achar uma forma de fazer exercício, e esse exercício ele tem um impacto igual ou muito próximo ao lazer, ao prazer, entre outras demandas. E isso deveria começar, muitas vezes, muita gente está se manifestando aqui no grupo, por exemplo, na própria educação escolar, como você disse, que muitas vezes a educação escolar, né, ela só usa aquele famoso quarteto fantástico, daquelas 4 modalidades, futebol, vôlei, etc. Se o garoto não se ver dentro desse contexto, ele é excluído dessa educação escolar. Perfeito, e aí eu acho que falta abrir esse universo e destacar ali a importância dele fazer alguma coisa que ele possa ter prazer e resultado no cuidado com a sua saúde. Né? E aí, você imagina as cidades se preparando, os nossos gestores públicos, por isso é importante termos profissionais de educação física na área da gestão pública também, para poder mudar esses segmentos, mudar essas leituras, porque você imagina, a influência da escola, somado à mudança de comportamento de uma sociedade, vamos ter muito mais pessoas praticando exercício das mais diversas formas. Ao meu ver, Renato, esse modelo de academia que veio sendo criado aí ao longo dos anos, que a gente começou a fazer o quê? Olha que coisa engraçada. Melhorar demais os equipamentos, onde o mais importante era o equipamento e não o professor. Então começamos a vender a tecnologia e o equipamento como mais importante. Tiramos ali o palco do professor, de uma certa forma. Paralelo a isso, baixamos o preço, diminuímos a qualidade do atendimento no sentido de criar essas relações e passaram a ser, onde o professor Rinaldo colocou aí mais atrás, uma verdadeira locação de equipamentos, onde o professor está ali para cumprir a lei, não está mais ali para mudar hábitos, para mudar uma relação. Né? E é exatamente isso que você está falando. Então, talvez a gente vai ter que reinventar as academias. Por exemplo, eu vou mais longe. Exemplo, se eu quero jogar talvez um voleibol e entro para uma escolinha de voleibol, né, sendo criança ou adulto, tá? Vou tentar me transformar num competidor. E às vezes eu não quero ser competidor, eu quero só ser um praticante. Academias de luta, a gente vê muito isso. Você vai praticar uma luta, você tem que ser o campeão. Você não tá, eu não quero ser campeão de nada, eu quero ser um praticante. Esse modelo é ultrapassado. Esse modelo esportivista, né, ele é ultrapassado. Porque se nós pensarmos bem, mas nos Estados Unidos...
Os Estados Unidos têm uma população sedentária enorme. No próprio Brasil, o modelo piramidal dos militares foi um modelo já superado, onde a educação física escolar forneceria atletas. Não esqueceram de desenvolver a política pública de levar o atleta ao alto desempenho, o escolar ao alto desempenho. Isso até hoje está mal resolvido. Então nós temos coisas mal resolvidas, né? Dentro do Brasil. Então, bacana que está vendo um monte de gente legal escrevendo a Eliane, um abraço, Rinaldo, um abraço. O pessoal da pesada hoje nos assistindo e temos que até tomar cuidado, senão vai virar um semináriozão. Mas olha só, o que é bacana é a gente pensar que é mais fácil do que parece, porque essencialmente fazer ginástica prescrita por um profissional no seu smartphone, na TV, né, com segurança, com suporte de segurança, ou seja, sei qual está a minha pressão, eu sei que se eu tenho algum problema articular, um grande irmão aqui meu passando também, meu amigo Phil, fez educação física, ele sabe disso. A questão é, o exercício, ele é simples, é uma manifestação cultural. Né? Nós nos movemos desde quando nós somos sapiens. Né? Começamos a fazer os exercícios naturalmente. A imobilização do progresso, ela não pode ser, a desculpa tecnológica, ela não pode ser suficiente para imobilizar as pessoas. Os comportamentos saudáveis são comportamentos que são instigados pela família, pelo município, pela escola, por políticas regulares que façam a pessoa compreender que a velhinha não tem que parar na porta, ela tem que andar 200, 300 metros. É bem provável que me peguem aqui na esquina quando eu vou falar isso, que a vovó e o vovô têm que fazer esforço sim, porque quanto menos esforço eles fizerem, menos aptos para mais esforços eles estarão. E assim terão uma espiral depressiva metabólica, né? Vamos resumir assim, sem querer entrar na fisiologia, né? Mas o que é interessante é mostrarmos isso às pessoas, que esses comportamentos, que hoje a tecnologia traz ainda mais a imobilização das crianças, já há um cenário muito sério em detrimento do que será do futuro das nossas crianças, que estão mais sedentárias, que vivenciam educações físicas nas escolas piores do que nós vivenciamos, né? Que mesmo com aquela obrigação de ter que disputar campeonato, a gente dava um jeito de participar das Olimpíadas, dos Jogos Escolares, que isso não é a única saída, que essa saída não é exclusiva, só os Jogos Escolares do Quarteto Fantástico da escola. Eu, por exemplo, enquanto fazia escola, lutava karatê, nadava, andava de bicicleta. Não era bom na escola, mas sempre fui muito ativo fisicamente. Só que nenhum dos esportes da escola eu me identifiquei para jogar competitivamente. Fui fazer educação física, eu achava que sabia jogar, entendi tudo isso, que eu não precisava jogar. Precisava movimentar. A cultura corporal do movimento, ela está aí e deve ser vivenciada. E eu acredito que os professores hoje, eles ainda estejam perdidos no que tange a relação tecnológica com a educação física, achando que, olha, nós nunca passamos por isso. Como eu disse há algum tempo atrás, nós já usávamos e sempre usamos a tecnologia. Nós temos que mudar, afinar, né, a nossa fala e as nossas prescrições para estilos de vida mais saudáveis. Eu diria que eu me posicionei sempre assim profissionalmente. Um consultor de atividade física, uma pessoa que vai te dar opções para que você tenha uma semana com várias atividades possíveis. Pode ser uma caminhada no parque, uma escalada, uma aula de dança, uma dança autônoma, uma bicicleta, mas eu tenho que educar o aluno para que ele entenda o mínimo e me consulte em casos em que ele precise ganhos, né? Precise trabalhar questões fisiológicas mais específicas. O que eu tenho, ao longo de toda a minha vida, o que eu vi é que o aluno ele se torna, vou dizer uma linguagem bem, um seguidor. Ele passa a ser um seguidor e você passa a orientar o estilo de vida dele. Né? Ele olha, será que eu aguento dar uma pedalada com você fim de semana? Vamos, chame os amigos, vamos todos juntos. Né? Depois da pedalada você vai alongar, em casa você vai alongar de novo, aqueles movimentos. Então estou falando de uma forma banal, né? Mas isso mostra que a intervenção profissional está numa perspectiva de orientação muito maior do que só cheguei, dei aula, valeu, hoje trabalhamos os glúteos, os abdominais e as pernas, né? GAP, que nem todas as mulheres adoram,
Mas olha, eu lembro bem que imagine mulher fazer força de membro superior, que absurdo. Claro, tem que fazer sim. E Tem vice-versa. E vice-versa. E vice-versa, né? O homem tem que subir árvore e a mulher também. Tem que brincar. O homem nasceu sem glúteo e a mulher nasceu sem braço, né? Para muitos profissionais. Sempre achei isso assim, louco, psicótico, né? Você mulher, você só existe do umbigo para baixo e homem do umbigo para cima. Não, nós somos seres globais. Então, essas questões, sabe que desde algum tempo atrás eu comecei a pensar num decálogo em 10 tópicos fundamentais para que o professor de educação física saiba se posicionar nesse cenário que se apresenta e que ele possa pensar estruturalmente com todas não só a sua especialização, no caso a ginástica de academia ou atividades aquáticas, que seja, mas que ele possa pensar integralmente o seu potencial de intervenção. Porque você, olha, só dou aula de ginástica de academia, você não quer fazer ginástica? Então não sou seu professor. Sou também. Vou te mostrar exercícios, porque os exercícios de ginástica de academia podem ser feitos fora da ginástica de academia. Você pode fazer exercícios em toda forma. Então, esporte com bola, como botaram aqui, perfeito. Por que nós vamos condenar a bola? Claro que nós vamos colocar. Né? Esporte com bola é perfeito. Eu acho que tem que né? Mas não só. Não é tudo isso, né? Não só o esporte com bola. Acho que todos os esportes. Eu brinco sempre muito com a dança, né? Quem é que não dança? Quem é que não sai para dançar com a namorada, numa festa? Então, isso aqui é interessante. Então, eu pensei em várias dicas, sabe? Ligadas a essa questão desse fenômeno, dessa hipercontemporaneidade. A gente vive um tempo que não existe só uma maneira A ou B. É 1 ou 0 de se fazer as coisas. Não. Nós temos que ter uma outra perspectiva. É possível alcançarmos bons resultados à medida que a gente tenha, né, uma sociedade mais consciente do exercício. Então, está falando aqui da questão da esportivização, né? Uma sociedade competitiva, sim, mas a sociedade é competitiva, mas repare como a questão da cooperação ela é fundamental. Empresas que não cooperam sucumbem. Né? Se as pessoas não cooperam em alguma atividade, elas passam a não ter mais um sentimento de unicidade. Então, eu tenho pensado muito nesse tipo de coisa. Como é que a gente vai fortalecer o pensamento da educação física diante dessa questão da sua essencialidade proclamada pelo Ministério da Saúde, no Código Brasileiro de Ocupações, em que o profissional trabalha na atenção primária, na atenção secundária? Sim, é perfeito. É um viés muito bacana. Outro viés são essas políticas públicas do esporte autônomo, das pessoas que aprendem, ou porque já aprenderam com seus professores, ou pela televisão, ou sem saber o que estão fazendo, e se movimentam livremente. Mobilidade ativa, bicicletas, todos esses aspectos ligados à ocupação da rua, com os parques, né? Parques e espaços. As cidades que têm parques com 15, 20 quilômetros de acesso ao centro. Então, nós temos que ter cidades onde os parques, né, habitem um raio de 2, 3 quilômetros para você fazer exercício, para você jogar o seu esporte, para você brincar de andar de bicicleta, de qualquer coisa que se queira fazer. Com a orientação do professor, você descobre esse universo. O professor tem que viabilizar isso. Então, eu pensei em muitas questões bacanas, assim, ligadas ao conhecimento, às habilidades e às atitudes de um profissional, sabe? Então, eu pensei assim, primeira coisa elementar, eu acho que é dominar as ferramentas. Né? São desafios. São muitos desafios. Dominar as ferramentas digitais. Como é que um professor que não domina ferramentas digitais hoje, ele vai periodizar, ele vai se vender, né, se mostrar, como ele vai atuar na sociedade, no bairro, no grupo de idosos, no grupo de crianças. Então, dominar as ferramentas digitais com uma atitude diferente. Tem conhecimento, habilidade para desenvolver a educação física, só que a atitude dele é diferente. Eu acho que uma coisa que nunca mudou na nossa profissão, embora ela tenha assim, distorções nessa questão da beleza estética exacerbada, a questão de compreender os valores da educação física. Compreender que a educação física é uma profissão de gente que se preocupa com o individual e com o coletivo, que se preocupa com uma cultura de paz, que o esporte no dojo ele tem uma relação fora do dojo. Não é? Nós assistimos o esvaziamento... Ir além, né? Ir além, né?
o esvaziamento das lutas, que os caras brigavam na rua e as academias iam esvaziando. Eu percebi isso. E as pessoas iam para a água, os filhos iam para a escolinha esportiva ou para a água. E por quê? Porque a postura dos profissionais naquele determinado momento histórico não estava correta com os valores. Ninguém quer fazer parte de gangues e enfrentar os outros a socos, pontapés e golpes, né? Você usa o esporte como promoção, né? Acho que isso faz bem. E eu acho que muito interessante é que você entender também, mais o item é entender a complexidade que existe na sociedade hoje, né? Tá tudo muito louco, muito rápido, muito cheio de interfaces. Então hoje você se relaciona com nutrição, fisioterapia, psicologia, endocrinologia e nutrólogos, todos estão juntos, terapeutas holísticos, fazendo as pessoas, ou seja, o professor hoje, ele atua inter e transdisciplinarmente. Ele não vai dizer, eu sou o rei absoluto, comigo você, olha, André, vou resolver sua vida com a minha mão, não deixa mais ninguém, entre em contato com o fisioterapeuta para resolver um problema, com o nutricionista para balancear aquela pessoa, né? E você o multi troca... e o inter, perfeito. Não é? Eu acho que isso E uma coisa também que vem caindo, porque essa coisa do equipamento de baixo custo, você entra, paga a matrícula e passa a fazer, ou seja, você foi de nada para lugar nenhum. Claro que você ficou em atividade é melhor do que ficar parado. Mas eu vi, e você viu também, a avaliação cair por terra, né? Então, eu não sei quem pode pilotar um piloto de avião se ele não avaliar o céu, as circunstâncias, como ele vai levantar um avião? Eu não sei pilotar avião. Mas sei fazer o detalhe física, da avaliação, eu vejo também, até conversei muito com vários avaliadores, levamos ali a avaliação física para contextos muito estéticos. Não perfeito. Eu ou você, eu digo, o cenário social. E aí, aquela questão, a avaliação hoje, especificamente até nas academias, se resumiu a medir percentual de gordura para dizer se está gordo e perimetria para dizer se está forte. Ou seja, temos muito mais coisas a serem feitas do que somente isso, né? Você imagina o idoso, se eu só vou avaliar perimetria e dobra cutânea de idoso, eu estou avaliando 10% do que interessa para o idoso. Eu não vou avaliar a parte cognitiva, eu não vou avaliar nada. Ou seja, eu estou voando cego, né? Voando cego. Até pela temática da nossa live de hoje, né, que a educação física é essencial à saúde, quais os desafios dos profissionais daqui para frente. Então, eu diria que nós temos que estar de olho, desde o bebê que nasceu, né, e eu falo isso porque eu ouvi uma vez numa palestra de um grande como é que eu vou dizer, empresário da Coca-Cola, né, um dos grandes nomes, CEOs da Coca-Cola. Eu estava, por acaso, nessa época eu prestava ali um serviço para a Coca-Cola propriamente dito, e ele falou uma coisa assim: toda criança que nasce terá que ser consumidor da Coca-Cola. E aquilo me impactou, falei, caramba, olha a visão do cara. E aí eu peguei isso aí e coloquei assim: toda criança que nasce terá que fazer atividade física, de preferência, óbvio, orientada por um profissional de educação física. Então, dentro desse segmento, a gente tem pouquíssimas atividades para crianças com menos de 3, 4 anos de idade. Não temos profissionais de educação física ali atuando. Da mesma coisa, na ponta do outro lado, idosos, e aí eu não vou falar daquele velhinho saudável que está treinando só, não. Eu estou falando de pessoas com muita dificuldade de locomoção, com muita dificuldade motora, que precisam do serviço profissional. Então, ou seja, as duas extremos, nós ainda não chegamos. E temos que acertar esse meio. Renato, você tem 1 minuto. Faz aí uma finalização em 1 minuto aí. Eu vou fazer assim quando faltar 10 segundos para você. Ó. Tá vai. Bom. Então eu coloquei assim. Papo bom, passa rápido. Nem sentimos. Vamos valorizar uma postura científica, né? Vamos entender essa questão fundamental de dominar a ciência através dos requisitos elementares. Eu creio que a preparação mental faça parte da formação de todos os profissionais de educação física e de saúde daqui a algum tempo. A questão do pensamento positivo, do foco, a neurociência das equipes que se relacionam. Então, desenvolver projetos, estudar sistemas de saúde, públicos e privados, né? Entender como é que funciona essa valorização da população diante da infância e da terceira idade, que são as populações que mais sofrerão
né, em função dessa ausência de políticas regulares. Então a questão é, amigos, estudem, se dediquem, pensem nas populações, me ponho à disposição de vocês. Agradeço o FIEP, algo que eu sempre elogiei, viu? Meus grandes amigos aí, André Fernandes, muito obrigado aí pela oportunidade. Isso aí, gente. Um grande abraço, estamos aí. Bom, para fechar, o presidente Almir está dizendo até que a gente tem que voltar com essa temática. Será um prazer a gente voltar. Renato, claro. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Presidente Almir, obrigado pelo convite. A todos da FIEP Brasil, muito obrigado. Creio que vocês vão adorar. Vou deixar salvo aqui para vocês assistirem. E se o presidente autorizar, eu e o Renato voltamos aqui para ir mais além desse papo. Um beijo a todos, um ótimo dia, uma ótima semana. FIEP Brasil. Ok. Grande abraço.